diz, aleluia, ore por aquela pessoa que você admira. Ore por aquela pessoa, aleluia, que está ali pregando o meu evangelho. Ore por aquela pessoa que você admira ela, que você um dia diz, eu quero ser como ela, eu quero ser como ele. Não, o Senhor tem algo a mais para você. O Senhor tem algo que vai completar o teu coração, que vai completar, aleluia, todos os dias a obra dele na sua vida, aleluia, vai te encher, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz aqui, para aprovares as coisas excelentes e serdes sinceros, aleluia, e inculpáveis para o dia de Cristo. Então, a nossa fé, ela é aprovada. A nossa fé, aleluia, Deus vê se a gente tem uma fé sincera, se a gente tem uma fé que não tenha culpa, aleluia, para que nós possamos ser cheios do fruto da justiça de Deus. Eu me recordo agora daquela casa, né, irmão? Aquela casa que uma foi firmada na rocha e a outra foi firmada sobre a areia. A casa que é firmada na rocha, ela é firmada, aleluia, sobre o azeite, a casa da rocha, ela é firmada sobre a nação. A casa da rocha, ela é firmada sobre, aleluia. Você está em constante oração e jejum. Você está cumprindo com a palavra de Deus. A casa da rocha, ela é firmada em Jesus, e Jesus é a rocha. E para você firmar sua casa na rocha, você não pode olhar para o lado, fulano não vai, cicrano não vai, não tem ninguém comigo. Tem Deus, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está contigo em todo o tempo. Então, você nunca está sozinho. Você sempre tem a Deus contigo. Ninguém que eu conheço quer fazer a obra. Às vezes você pensa, mas Deus tem a mim. Aleluia. E eu, principalmente, tenho a Deus, que é o mais importante de tudo. Aleluia, ter Deus. Então, eu vou fazer a obra. Eu vou começar a firmar a minha casa sobre a rocha. Você pode falar que essa casa aí é o seu coração. Você pode falar que essa casa aí é a tua casa onde você mora. Você pode falar que essa casa é a tua igreja. Você pode falar que essa casa, aleluia, é a sua mente. Oh, glória a Deus. Você pode falar que essa casa, aleluia, é o seu trabalho, é o lugar aonde você sempre vai. Firme sobre a rocha. Já chegue declarando, já chegue profetizando, aleluia. Deus, ele é comigo, aleluia. Chegue no seu trabalho e fale, Senhor, esteja aqui comigo, já repreenda toda inveja, todo mal, aleluia. Chegue na sua casa e faça a mesma coisa, aleluia. Porque Deus, aleluia, ele quer que você firme a sua casa sobre a rocha. Agora, se a pessoa firmar a casa sobre a areia, não vai ter jeito. É o que? É duvidar, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que aqueles que duvidam, aleluia, eles balançam para um lado, balançam para o outro, aleluia, não tem firmeza nos seus pés, aleluia. E os nossos pés têm que estar firmados sobre Jesus, que é a nossa vida, que é estar buscando, que é estar orando. E a pessoa que tem a casa firmada na areia, ela não busca, vai passar o vento, vai entrar qualquer palavra no ouvido e a pessoa vai levar para o coração. Vai entrar qualquer palavra no ouvido e a pessoa vai desistir da obra. Vai entrar qualquer palavra pelo ouvido de mal, entendeu? E a pessoa vai ficar depressiva. A pessoa vai ficar angustiada. Por quê? Porque não está com a casa firmada na rocha. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele diz que aquele que começou a boa obra em vós, né? Vai completar até o dia que Cristo voltar. Então, aleluia, Jesus que te chamou. Aleluia. Glória a Deus. Não foi homem, aleluia. Foi Jesus que nos chamou. Aleluia. Porque por nós, aleluia, 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 aleluia. A gente não tinha nem ouvido o chamado. Esta é a verdade. Mas Jesus, ele nos chamou, ele nos transformou. E ele, aleluia, e ele nos leva às águas tranquilas. Ele dá uma certeza no nosso coração, essa situação vai mudar. Aleluia. Isso vai mudar, porque as cadeias serão quebradas. Aleluia. Por
que é a ação do inimigo, aleluia, porque todo o trabalho que foi feito para arruinar essa casa, essa família, esse trabalho que a pessoa vai, esse emprego, vai cair por terra em nome de Jesus. Esta é a certeza que a gente tem no coração. Aleluia, aleluia, porque o inimigo ele está ao derredor, mas o Senhor está ao nosso redor. Ele acampa seus anjos para nos ajudar, amém? Aleluia, glória a Deus. Missionária, para aumentar a fé da senhora. Vou falar. Amém? E isso que a irmã falou para mim agora, e eu sempre venho pedindo a Deus, né? Aquele desejo, mamãe, de eu estar nos Gideões para confirmar a irmã, né? Que Deus usou a irmã tremendamente para minha vida. E eu sempre tive essa vontade, pedi a Deus no meu coração, é que um dia eu queria estar lá e não sou Jesus, né? E quando Deus, mano, ele tem algo na nossa vida, ele é fiel para cumprir, né? E tá tudo na mão de Deus, que seja a vontade dele, se for na hora dele, tudo é no tempo dele, né? E eu quero, meu sonho, que eu peço a Deus um dia estarei lá, mano, não do jeito que ele quer, for para pregar ou não pregar, se for só para mim ir, para mim tá realizado, né? Deus, ele sabe do meu coração, né? Eu não sou pregador, né? Eu sou uma criança ainda na mão deles, de Deus ainda, mas eu creio que Deus ainda ele vai me usar nessa terra, né? Porque às vezes Deus ele confunde os pequenos, né? Não confunde os grandes para não usa os pequenos para confundir os grandes, né? Deus ele vai fazer isso na minha vida. Eu contemplo, eu vejo, já vejo pela fé que Deus vai fazer grandes coisas na minha vida. Quando eu estava orando, Deus me mostrou, né, pela visão espiritual. Você numa igreja de terno pregando, você estava até com uma gravata vermelha, tá? Deus me mostrou você pregando. Só que nessa igreja que vão fazer um convite, até os Gideões. Aí, quando Deus me mostrava o nome, Gideões. Aí eu falei assim, né, no coração com o Espírito Santo, Senhor, falo ou não falo? Porque as pessoas vão achar que tudo é Gideão, não. Aí eu falo, você tem que falar tudo que eu mandar. Aleluia. Aí Deus mandou te dizer. Foi de Deus. Amém. Porque eu vejo. Glória a Deus. Glória a Deus também. Eu vejo os irmãos pregando nos Gideões. Aí eu sinto aquela vontade, mano, estar no meio, tá entendendo? Porque eu gosto de fazer a obra de Deus, né? Eu não boto dificuldade para Deus, eu não boto nada. Quando tiver, eu vou. Eu sinto aquele amor, aquela vontade de falar do amor de Deus. É por isso que eu peço a Deus, um dia o Senhor me leva lá, mesmo para me conhecer, que seja a vontade dele, mano, mas esse desejo eu tenho no meu coração. Mas eu creio que vai cumprir isso aí. Aquilo que Deus ele promete, ele é fiel para cumprir na nossa vida. Amém? Amém. Então eu queria só deixar essa palavra aqui para os irmãos e falar para os irmãos que quando a gente faz a obra de todo o nosso coração, quando a gente desperta, um despertamento espiritual, tem um choque espiritual, né? Quando a gente entende que é só a obra de Deus que nos preenche, a gente descansa no Senhor. A gente entende que o Senhor ele tem muito ainda para fazer na nossa vida. Tem muita gente que fala, a obra de Deus já acabou, vou descansar, não tem mais jeito para mim, tem jeito. Tem jeito para todo mundo que ainda está nesta terra, tem jeito. Que Jesus ele não rejeita ninguém. Jesus ele transforma. Aleluia. Ele transforma. Eu fui transformada. Então o Senhor ele transforma vidas. Amém? Aleluia. Ele te tira, aleluia, das mãos do inimigo para te colocar nas mãos dele. Quando ele tem um propósito. E ele tem um propósito na vida de cada um. Aleluia. Todo mundo aqui tem um testemunho de vida. Todo mundo aqui tem até mais de um testemunho de vida. Aleluia. E eu posso dizer para vocês